Narrativa poética, poemas em forma de canções, a nova geração de poetas. Bárbara Leite e Renan Nuemberg vieram ao Arte e Letra falar da poesia e de seus novos lançamentos. O Arte e Letra volta já. O Arte e Letra recebe hoje os poetas Bárbara Leite, que está lançando Caramelos e Almofadas, e Renan Nuemberg, autor de Mesmo Poemas. Bárbara, começo com você. Esse é seu primeiro livro? Ou você já escreveu alguma coisa anteriormente? Não. Primeiro, quero agradecer o convite de participar do programa. Muito obrigada. É um prazer para nós. Obrigada. É o meu primeiro livro, Caramelos e Almofadas. São poemas escritos entre 2007 e 2010. E... Bastante tempo, assim? Bastante tempo, assim. É que eu não tenho muita necessidade de escrever, constância em escrever. Quando o poema pede, ele nasce. E assim nasceu Caramelos e Almofadas, meu primeiro livro. Lindo está. Até a capa dele é maravilhosa também. Obrigada. Você é formada em administração de empresas, formada aqui na Universidade de São Judas, não é? Como é que foi essa opção pela literatura, pela poesia? Como é conciliar a administração ao amor, à arte? Como é isso? Então, ser administrador é uma escolha. Poeta não é escolha, é uma coisa que acontece quando você se vê. Então, quando você tem a necessidade da arte na sua vida, quando você se reconhece um artista, você não tem como ficar longe da arte. Então, acho que é natural a forma que você encontra de conciliar isso no seu dia a dia. Então, eu escrevo. Eu queria fazer, quando eu estava fazendo administração, até uma história que eu estava contando para o Renan agora há pouco, eu queria trancar a administração para fazer artes cênicas. Olha! Aí um professor muito sábio falou assim, não, você já está no terceiro ano, termina. No terceiro ano você queria trancar e fazer artes cênicas. Aí concluí o curso, daí encontrei outros caminhos para a arte. Então, foi um bom conselho. Foi um ótimo conselho. Eu não lembro o nome do professor, era meu professor de RH. Muito obrigada. No seu livro de poesias, ele envolve bastante todos os poemas, né? Muito ritmo, música, e apresenta uma poetisa com fortes raízes musicais, a gente percebe isso, né? O Marco Villani, que faz a sua apresentação no livro, e é também seu parceiro, né, em musicar alguns poemas, ele diz que os poemas são quase um convite ao canto, à dança. Como é que a música te inspira? Como é que você sente a poesia? É bem ligada à música? Eu acho que a música me influencia mais do que a própria poesia. A sonoridade. Assim, a sonoridade também, mas mais as letras das canções. Eu sou muito ligada ao Clube da Esquina, completamente ligada, eu acho, de uma poesia riquíssima. Então, você soma a palavra, a melodia, ela ganha um outro sentido. Então, acho que isso que me apaixona na música e que me faz buscar. Já tive muitos momentos de tentar escrever poemas e não conseguir, e daí aquilo era uma letra de música, não era um poema, e o inverso também acontecia. Nasce junto com a musicalidade? Nasce, e é natural. É natural. É dom. Talvez. Renan, Mesmo Poemas, é seu livro também de estreia? Você já escreveu alguma coisa? Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer pelo convite. Prazer estar aqui ao lado da Bárbara. Então, esse Mesmo Poemas é o primeiro livro que eu publico. Na verdade, não foi o primeiro que eu escrevi. Eu escrevi Deve estar com a gaveta cheia. Não, na verdade, eu joguei tudo fora. Eu tinha uma série de poemas anteriores que eu dispensei e eu acho que esse foi um bom começo, foi um bom livro de estreia. São poemas que eu reuni desde 2006 até ano passado, 2010, e selecionei. Acho que foi uma boa seleção, o Mesmo Poemas. Mas está muito bonito. A capa também ficou belíssima, de muito bom gosto. Obrigado. Renan, na orelha já do seu livro, você faz uma desconstrução do livro, da orelha, dos poemas, do poeta. Como é que é isso? Explica para nós. Poxa vida.
Na verdade, eu pensei o livro todo como comunidade. Assim, eu fiquei muito feliz de enquanto você falou sobre a capa. Foi uma felicidade encontrar essa foto, que é da Fernanda Serra Azul. Está muito bonita. Não foi uma foto feita para o livro, mas eu encontrei, achei perfeita para a capa. Eu quis montar mesmo o livro em todos os sentidos, montar mesmo um objeto que se comunicasse a orelha, a capa, os poemas, a ordem dos poemas, tudo ter uma certa lógica. E essa orelha, na verdade, é uma certa brincadeira, não uma brincadeira, é uma espécie de paródia de uma orelha do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade. Eu não me lembro exatamente o livro agora, mas tem um poema orelha dele. Ele escreve um poema orelha, ele fala que é um poema orelha, onde o poeta escuta o que falam dele, se é bem ou mal. Então é isso. Tem uma intertextualidade sim. aí. Mas ficou bem interessante a sua desconstrução. Há um poema seu que é muito bonito. Eu gostaria até que você lesse para nós. Posso ler. Pode ser? Chama-se Horário de Verão. Lembrança de uma tarde em Recife. Os prédios e pontes escondem o ocaso. Recife ante estrelas, ainda entreocultas. A lua, com baleia ou navio pegando fogo, na costa horizonte do oceano no Atlas Atlântico, convida à explosão de cores, laranja, bronze, ouro, e ao delírio de não ser, talvez seja o álcool, mais nada após o sol, sossego, sossego, sossego na brisa. A lua, fora de seu tempo, queima-se. Eu sôfrego? Muito bonito. Você traz nesse poema lembranças, né? Foi inspirado em Recife, né? Você deve ter escrito lá ou com inspirações de lá. Na verdade, eu já estava em São Paulo. Já estava. É que eu passei a adolescência em Recife. Eu sou de São Paulo mesmo, mas eu mudei com a minha família quando eu tinha 11 anos para Recife. E eu posso dizer que comecei a me interessar de fato por poesia em Recife. Nossa, que inspiração forte. Sim, foi na verdade, é um momento curioso. Esse poema eu relembrei de um momento que meus pais viram. Era um pôr do sol, na verdade o sol se põe do lado oposto do mar, mas era uma lua muito bonita, era uma lua realmente muito bonita que eles viram e eles pensaram que era um navio, alguma coisa, acho que estavam sem óculos. E eles ficaram assim, o que é isso? Parece um navio, porque era uma coisa muito bonita. Olha. E foi uma lembrança que ficou depois que eu já estava aqui em São Paulo. Você teve contato com a sociedade de Recife, que há muita cultura lá, sim, pessoal sim. muito intelectualizado. E, na verdade, eu não tive tanto contato, acho que é porque eu era muito jovem, mas eu tive, de certo modo, contato, sim. Foi lá que comprei os primeiros livros de poesia, foi lá que eu comecei a escrever os primeiros poemas, que eu mostrei para outras pessoas, professores, e que me deu mais... Adolescência adolescência ainda. mesmo. É onde começa a aparecer, sim. né? Sim. Gostoso. Bárbara, agora com você. O Marco Villani escreveu também que o seu livro sugere um passeio lúdico pelos sentidos e pelo sentir. Você percebe assim também? Como é que você sente a poesia? Como eu sinto a poesia? Então, primeiro a gente recebe de tudo que é lado. Então, a todo momento a poesia vai estar ao seu redor. Então, você precisa olhar, você precisa escutar, você precisa... Depois você sente isso de alguma forma e depois isso, em último caso, vai virar um poema. Então, a poesia é para ser vivida. Um poema é só a consequência do seu olhar, da sua audição. A inspiração está em toda parte. Todo lugar. A reflexão. Sempre. E você, Renan, como é que é? Como funciona para você escrever um poema? Não tem... Você tem uma ideia, você tem uma inspiração? Mas, na verdade, não tem tanta regra. Às vezes eu tenho poemas programados, eu quero escrever um poema assim, 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 e não funciona. Não sai. Às vezes funciona, às você vezes não fala funciona. do poema que sai errado, né? Sim. Muitas vezes os poemas saem errados. Às vezes eu gosto muito eu penso em muitos versos andando a pé sozinho, a cabeça fica trabalhando. Leva um gravador, eu já vai pensei gravando. nisso, eu já pensei em gravador, eu tenho um bloquinho de notas. Não, vai gravando. Aí, quando eu acho que é muito bom, eu anoto. Mas às vezes se perdem também, esses versos somem, assim, não tem tanto controle. Mas eu não tem muita regra, às vezes é planejado, às vezes não é. Às vezes eu jogo uma coisa, depois vou lá burilar. Às vezes sai mais ou menos pronto, às vezes sai pronto mesmo no eixo. É bem variado, bem então, variado. Né? É algo assim que não depende de técnica pura, de você pensar, não vou fazer isso, vai resultar isso, não. É bem... é arte pura. Você vai tentando... Parece que a intenção é você conseguir um domínio tão grande da técnica que ela já saia quase pronta. É uma aspiração quase impossível, mas é uma aspiração. Muito bom.
O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco, com Bárbara Leite e Renan Nuemberg. Até já. O velho taciturno, estátua contemplando a calçada, engole o mar que o engole. Ninguém será capaz de secar a lágrima, escondida, resistente, em seu corpo de pedra. Quem foi e será capaz de incomodar aquele nome com apócrifos, epígrafes e placas de avenidas? Seis ângulos, 6 pontos de vista e um só entrevistado na roda do Coletiva. Quinta, 9h30 da noite. Rádio, TV, revista, jornal e internet. A mídia em discussão no Imprensa em Debate. Terça, à meia-noite. A formação de professores e o desenvolvimento de competências. Educação continuada, quinta às 8h30 da noite. O Arte e Letra está de volta com os poetas Bárbara Leite e Renan Nuemberg. Bárbara, eu achei interessante, né, o modo como cada um produz, né, os seus versos. E, Renan, gostaria de perguntar a você. O escritor Danilo Bueno escreveu no pós-fácio do seu livro que os poemas foram construídos pelo gesto afirmativo do reconhecimento. E ele questiona o seu título. Eu achei interessante, porque quando eu li, eu também questionei, né? Falei, não fui só eu. Ele diz, mesmo poemas, por que mesmo poemas? Dá uma dupla interpretação aí, são os mesmos poemas já produzidos, não é? Ou você quer mostrar que trata-se mesmo de poemas? Tá. É engraçado, porque eu gostei muito do pós-fácio do Danilo. É uma excelente. Coisa, eu adorei, assim, eu pedi para ele escrever alguma coisa, acho que foi melhor do que eu imaginava. Na verdade, de novo, vou falar de Drummond, que é meio que uma paródia de Drummond, que estreou em 1930 com alguma poesia. Eu sempre gostei muito desse título. E, de alguma forma, o mesmo poema remete a ele. E foi mesmo eu gosto desse trocadilho que parece que é óbvio, mas não é tão óbvio. Muita gente, inclusive, confunde, chama de mesmos poemas. E, de fato, tem essa dimensão de ser os mesmos poemas, uma repetição. E também de ser os poemas mesmos. Na verdade, eu quero trabalhar nesse jogo. Eu não sei exatamente em que lugar eu estou, se eu estou nos dois, ou estou uma hora em um ou em outro. Mas é bem interessante a gente pensar, né? Porque o Drummond, quase toda geração de novos poetas, né, sempre tem uma referência a ele, né? Ele teve uma produção riquíssima, muito, né? Não, foi o que me levou mesmo para a poesia, foi Drummond, posso dizer isso. Arrastou. O Danilo Bueno fala também da mesmidade e diferença, né? Quando aponta os versos. Eu vou me permitir ler esse trechinho, né? A TV ligada enquanto leio Eliot. Tradição. Doravante lava a louça de onde? De Oswald, as almas limpas, devorador. Agora é noite. Chamadas da Hebe, difíceis rumores, Olimpo, botox, esboço, papel, recicle. Essas influências todas se misturam nos versos. Em que panorama o poeta se fixa? Nessa mesmidade ou na transformação? Como eu disse há pouco tempo, é justamente isso, que eu estou procurando esse espaço exatamente. E eu gostei muito desse exemplo, desses versos, porque acho que é justamente aí que se encontra. É essa coisa de lavar a louça e estar lendo poesia, não tem mais esse tempo de contemplação pura, de ficar só na biblioteca. A Hebe aí não é só a deusa, é a Hebe da TV também. Né? Assisto TV. Está tudo misturado mesmo. Eu tento misturar tudo isso na poética, não só a poesia. Não, você não tenta, você mistura. Que ótimo. Que bom. Você mistura. Que bom que eu consigo. Consegue sim. Esse poema é um exemplo flagrante, né? Muito bom. Bárbara, o Márcio Borges, que é escritor e letrista, né, e apresenta o seu livro,
ele fala da sua maioridade poética. Achei tão bonito ele falar isso. E ele diz que esse livro é a sua carteira de identidade literária. Olha que coisa linda. Você conheceu o Márcio Borges numa oficina que faz poemas, música, não é assim? Como é que você se sente nessa maioridade literária? Então, eu conheci o Márcio numa oficina de letras, era uma semana do Sesc Pinheiros, era uma homenagem ao Clube da Esquina, então era uma semana de Clube da Esquina. Nossa! Overdose de Clube da Esquina. Nossa, estava lá, era Flávio Venturini, Lobo Borges, Milton Nascimento, aquilo tudo, uma sala toda decorada com fotos. Ai, coisa mais linda do mundo. Quando eu cheguei para a oficina, eu comecei a chorar, porque eu fiquei emocionada. Eu imagino. E aí era o Márcio e o Telo Borges que estavam ministrando a oficina. Então lá a gente trabalhava poemas, fazíamos letras para os temas dele. E teve o inverso também, de levarmos poemas para ser musicado pelo Telo Borges. Aí foi meu poema que foi escolhido, o poema de... que tá aí. Quase desmaiei quando eu fiquei sabendo que era... Está gravado? Isso que eu ia perguntar. Não está gravado, Não. mas eu vou produzir, vou colocar para todo mundo ouvir. Foi a coisa mais gostoso. linda. E deve ter ficado, imagina, juntar uma poesia bonita com uma música agradável. Nossa, ficou Só lindo. tem que ficar bonito. Nossa, ficou uma delícia. Aí você se desmanchou. Nossa, quando ele falou assim, eu falei assim, vou ter que ser eu, não quero nem saber, eu vou ser. Força do pensamento. Foi um momento muito feliz mesmo. E o Márcio Borges foi super generoso de fazer o meu prefácio. Eu falei assim, eu queria que fosse uma pessoa que eu admirasse muito, que me apresentasse. E eu acho que ele foi muito sábio quando ele disse maioridade poética, porque, assim, é um momento, quando a gente faz 18 anos, que você não precisa acertar tudo. Não. Você não tem essa obrigação. Então, eu acho isso muito Nem bacana. essa expectativa. Nem né? essa expectativa. Eu acho que Caramelos e Almofadas é bem isso, entendeu? Então, é uma reunião de poemas de 2007 a 2010, que ele não foi pensado como um conjunto, como hoje eu estou escrevendo. Ele não foi pensado, foram poemas que vieram... Você foi juntando. E que eu tentei entender a lógica desses poemas.